O governador bolsonarista do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está com um pipinaço de corrupção. Houve quebra de sigilos dele e também busca e apreensão nos endereços do irmão. Aliados do Cláudio Castro acreditam que ele errou ao ter se reaproximado tão rapidamente do Bolsonaro para apoiar a candidatura do Alexandre Ramagem. Eles acreditam que a operação da Polícia Federal pode ter sido acelerada por conta disso. E o que nós percebemos é que há uma unanimidade na política nacional que Bolsonaro é uma figura tóxica para os seus aliados. Todo mundo quer distância. Cláudio Castro talvez nem termine o mandato, pode ser cassado ou preso. Então nós temos que ver quais serão os impactos desse escândalo de corrupção do Cláudio Castro para a candidatura do Alexandre Ramagem. Porque seria devastador para Bolsonaro ter um candidato derrotado justamente no Rio de Janeiro. Na sua opinião, Cláudio Castro termina o mandato? Ele é uma figura tóxica? Quais serão os impactos para a candidatura de Ramagem? Se você concorda que o Bolsonaro é tóxico politicamente, deixa o like e se inscreva no canal. Essa operação da Polícia Federal foi deflagrada há alguns dias lá no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, pessoal, já não é a primeira vez que ele está sendo investigado. Na verdade, no dia que ele assumiu a cadeira de governador do Rio de Janeiro por conta do afastamento de Wilson Witzel, houve uma operação com busca e apreensão na casa dele. Tem um vídeo dele entrando num shopping com uma mala supostamente com dinheiro, uma coisa assim complicada, e agora todos esses fantasmas do passado ressurgem para assombrar o Cláudio Castro. Ele não teve busca e apreensão, mas houve quebra de sigilo fiscal, bancário e de mensagens. E o irmão do Cláudio Castro teve uma operação deflagrada de busca e apreensão na sua casa. Ou seja, tudo está ali percorrendo o Cláudio Castro para que ele seja cassado. Se você olhar para o histórico do Rio de Janeiro, ou o governador é cassado ou ele é preso, porque o Rio de Janeiro tem esse histórico. Segundo a Bela Megali, colunista do O Globo, aliados do Cláudio Castro avaliaram que ele cometeu um erro ao ter se reaproximado do Bolsonaro. Na visão deles, o maior trunfo político do Cláudio Castro em 2022 foi justamente ter mantido uma distância segura do ex-presidente, não se contaminando assim com a avaliação e a percepção negativa, a rejeição que o Bolsonaro possui. Cláudio Castro, que começou a apoiar a candidatura de Alexandre Ramagem, talvez até a contragosto, porque ele gostaria de outros candidatos. Enfim, na visão dos aliados, a operação da Polícia Federal contra o irmão e contra Cláudio Castro pode ter sido acelerada por conta dessa aproximação ou reaproximação com Bolsonaro. O que nós estamos vendo é uma unanimidade surgindo na política que Bolsonaro é uma figura tóxica, que o apoio ou a proximidade com o ex-presidente mais atrapalha do que ajuda. Os aliados do Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, também já disseram isso. Bolsonaro, ele ajuda, mas atrapalha muito. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, hesitou muito para receber o apoio de Bolsonaro, porque pesquisas internas do partido do Nunes, pesquisas internas do PL e também pesquisas do Datafolha mostram que Bolsonaro mais tira votos do que de fato traz. Então, pessoal, começamos a perceber vários sinais de enfraquecimento político do Bolsonaro. E essa proximidade ou esse apoio que poderia ser benéfico já não é mais tão instantâneo assim. E as pessoas podem começar a se distanciar de Bolsonaro, evidenciando aquilo que nós já estamos falando há tempos aqui no canal, de que Bolsonaro ele está enfraquecido e perdeu capital político. Para conter essa perda de capital político, o Bolsonaro ele foi aconselhado por aliados a se movimentar. Por isso ele tomou a decisão de apoiar a candidatura de Alexandre Ramagem para ser prefeito no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro queria o Carlos Portinho, que é senador. O Bolsonaro bancou o Ramagem, que era o candidato do Carlos. Até o Flávio quis disputar, mas depois ele pulou fora. Houve uma certa resistência, surgiu o nome do Walter Braga Neto, mas quem ficou mesmo como candidato foi o Alexandre Ramagem. O próprio Cláudio Castro, o governador, ele ameaçou a base dele falando que ele iria cortar os cargos, iria demitir, caso os seus aliados políticos não apoiassem a candidatura do Alexandre Ramagem. Mas esse apoio não é assim instantâneo. Por exemplo, o PL, que é um partido que compõe a base do Cláudio Castro e do PL no Rio de Janeiro,
falou que não é assim, pode ser que lance candidato próprio, trazendo um problema para o Bolsonaro na disputa do Rio de Janeiro. O que nós temos que ver é como que essa operação e possível cassação ou prisão do Cláudio Castro vai afetar a campanha do Alexandre Ramagem. Pelo seguinte, o Bolsonaro, ele tem um temor, e o entorno dele também, que a polarização Lula e Bolsonaro se repita no ano que vem na cidade do Rio de Janeiro e o candidato do Bolsonaro seja derrotado pelo Eduardo Paes, que é o grande favorito, nessa disputa. Se isso acontecer, vai ser uma derrota muito grande do Bolsonaro no seu reduto político-eleitoral, que é o Rio de Janeiro, expondo ainda mais o racha ou o enfraquecimento, melhor dizendo, do capital político de Bolsonaro. Há um temor imenso. Por isso que a família Bolsonaro também está rachada, porque a Michelle Bolsonaro quer a Cristo Nieto do PL como vice do Alexandre Ramagem fazendo uma chapa pura. Já o Flávio e o Carlos querem um vice de outro partido para conseguir consolidar e cristalizar o apoio da base do PL ou o apoio dos partidos ao PL ou à candidatura do Alexandre Ramagem, reduzindo um pouco assim a rejeição que o Bolsonaro possui. Só que Michelle, ela tem muito mais poder de influência e decisão no PL do que Flávio e do que Carlos. Tem que ver como vai ficar. Porque Michelle pode estar arrastando o Bolsonaro para um grande abismo político. Porque, como nós estamos falando há muito tempo, pessoal, 2024 é a grande confirmação da deterioração do capital político do Bolsonaro. Nós temos suspeitas, nós temos hipóteses, mas no ano que vem nós teremos essa confirmação, principalmente na campanha do Rio de Janeiro. Essa campanha também ela tem como pano de fundo o embate do Flávio com o Cláudio Castro. Porque o Flávio diz que o Cláudio Castro não cumpre acordos, que o Cláudio Castro é um traidor, o próprio Cláudio Castro ameaçou sair do Rio de Janeiro, sair do PL, melhor dizendo. Eles têm uma disputa ali pelos indicados às prefeituras, mas ele acabou cedendo e apoiando o Alexandre Ramagem. Tem que ver agora, com esse enfraquecimento do Cláudio Castro, como que vai ficar a composição no Rio de Janeiro. Porque como pano de fundo dessa disputa do Castro contra o Flávio, existia a candidatura ao Senado. O Cláudio Castro quer ser senador em 2026 e o Flávio também quer a reeleição. Apesar de serem duas cadeiras, existe um terceiro elemento aí, que é o Carlos. A família Bolsonaro quer uma dobradinha, Flávio e Carlos disputando o Senado, porque o Carlos não possui foro privilegiado. E ele tem problemas de rachadinha, problemas com o Ministério Público. Então, se o Carlos disputar o Senado e conseguir ser eleito, ele vai estar protegido, garantindo assim uma proteção jurídica. Mas para isso acontecer, o Cláudio Castro precisa estar fora da jogada. E tudo parece que está conspirando para isso mesmo. Um enfraquecimento do Cláudio Castro, um fortalecimento do Flávio, uma candidatura do Carlos e possivelmente a vitória dos dois. Mas tudo passa por 2024. E a gente tem que ver quais serão, ou se vai ter um impacto, e quais serão os impactos da cassação, prisão, enfim, dos escândalos de corrupção envolvendo o Cláudio Castro para o Alexandre Ramagem.